Sabe, eu vim hoje aqui para falar com você sobre você. Você já parou para pensar, já parou para olhar para dentro de si de uma forma introspectiva, no sentido de qual é o sentido da minha vida, qual é a minha missão, meu propósito de vida? Por certo, já. E eu venho trazer para você numa visão cristã de verdade, porque quando a gente fala de cristã, é uma visão onde a pessoa que busca por isso busca se parecer com Cristo, né? Busca cada vez mais parecer com Ele, porque ser cristão é ser pequenos Cristo, né? Então, numa visão cristã, o propósito divino para você, porque Deus, Ele nos criou, Ele nos deu o fôlego de vida que saiu de dentro dele. Saiu de dentro dele, Ele repartiu conosco essa vida. E essa vida, ela tem um sentido, tem um propósito, ele fez planos pra gente. Mas ao longo da nossa vida, desde a gestação da nossa mãe, desde o ventre, começam dores, começam investidas, começam muitas coisas. E no caminho, às vezes a gente se perde. E daí chega uma altura do caminho, chega uma altura da vida, em que você não está sendo exatamente aquilo que era para você ser. Entende? Eu vou explicar. Deus projetou você para ser algo pleno. Algo assim, pleno, cheio dele. Vida abundante. Quando ele fala de vida abundante lá na Bíblia, em João 10:10, ele fala abundante lá é no sentido de plenitude. Lá no original. Plenitude. Não sentir falta de nada. Ser pleno. Em Cristo nós podemos ser plenos. Estando em Deus. Estando em Deus. Ele disse na sua palavra, está em mim e eu em vós. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Mas como eu posso estar em Deus e Ele estar em mim? Sendo essa pessoa que Ele me criou para ser. Tá, mas como eu vou ser essa pessoa? E aí você pode entrar numa busca sem fim e se angustiar. Não precisa disso. Precisa você olhar para dentro de você com um coração sincero, arrependido, pedindo para que Ele cuide de tudo aquilo que você não dá conta de cuidar, com bastante humildade mesmo e gratidão pelo que você já recebeu. Você vai ao encontro do Pai. Talvez você já fez isso. Talvez você já recebeu Ele, né? Já tomou o nome de Deus na sua vida e hoje você é um cristão, você aceitou a Ele, você já se batizou, mas você ainda tem tantas dores que você se pergunta, o que eu estou fazendo aqui? Talvez depressão, ansiedade, crises, muitas crises, que são dores que dói aqui dentro. Dói muito mais do que um órgão físico, porque você encarou algo que muitos talvez não encararam. Eu vou explicar isso em um outro vídeo, falar sobre encarar essa dor. E Deus, Ele quer te tirar dessa dor. Ele quer mostrar para ti que Ele é a solução. Ele é a solução para coisas que você não pode explicar. Ele tem soluções em cima de soluções, ele tem explicações. Ele preenche aquele vazio de dentro do peito. Ele transforma aquilo que precisa ser transformado. Mas primeiro a gente precisa dar lugar e aceitar que ele faça isso. Meu convite para você hoje é
entrar comigo nessa busca pela palavra de Deus, eu vou sempre trazer aqui para você um pouquinho desse conhecimento da palavra de Deus junto com a ciência, mas a ciência que o próprio Deus deu para o homem, sabe? O homem às vezes estuda bastante, ele faz vários experimentos e ele chega a algumas conclusões, né? Traz um conhecimento novo, digamos assim. Mas para o homem é novo. Para o Criador, que fez todas as coisas e ele mesmo criou todas as leis, todos os projetos, para ele não é novo, porque foi ele quem criou. O homem simplesmente descobre as leis. A lei da gravidade, a lei da termodinâmica, a lei sistêmica, tantas outras leis que a gente estuda. O homem somente descobriu essas leis e deu um nome para elas. Mas Deus já tinha criado, porque são leis da natureza, que Deus criou e deixou para reger o universo, para nos conduzir. E todo aquele que cumprir essas leis, juntamente com os princípios divinos, vão prosperar. Por exemplo, a lei da semeadura. Você não precisa ser salvo em Cristo para colher, precisa plantar. A lei é um outro princípio, né? De honrar pai e mãe. Não tem a ver com salvação, não tem a ver com religiosidade, tem a ver com cumprir princípios. Talvez a pessoa, ela nem seja uma pessoa, vamos dizer, nem conhece a Deus. Talvez ela nem conheça a Deus. Porém, ela cumpre o princípio de honrar pai e mãe. Que é colocar pai e mãe no lugar de pai e mãe. Honrar pai e mãe não é dizer que o pai é lindo, dizer que ama apenas. Que às vezes isso sai só da boca. Não vem de dentro. De nada adianta. Se essa pessoa honra pai e mãe, ele vive bem. E ele tem vida longa. Se a pessoa plantar sementes boas, plantar o amor, semear trabalho com esforço, de forma inteligente, se ele semear honestidade, ele vai colher tudo isso. Se ele semear sementes de soja, digamos, ele vai colher soja. Ele semear trigo, vai colher trigo. Tanto a lei da semeadura funciona, tanto na terra, no plantio físico, né, quanto nas atitudes, nas nossas atitudes diárias. Então, o que você está semeando? Talvez você está semeando algo que você tem porque você recebeu. É uma semente que você herdou. Você herdou, a vida te deu. Você aprendeu assim. Então, você tem essa semente. Talvez é uma semente amarga. Talvez é uma semente de espinhos, que brota muitos espinhos. Não importa se você tenha colhido de alguém, que você tenha ganhado de alguém, herdado. Não importa. É você que está plantando. Quem vai colher vai ser você. Porque você não é mais inocente. Você já passou dos 7 anos de idade. Sabe? Aquela fase lá da inocência em que a gente está sendo formado ainda. Nossos traços estão sendo desenvolvidos. Quando a gente se torna um adulto, depois da fase adulta, a gente se responsabiliza por todas as nossas atitudes. Todas. E tudo que a gente planta, a gente colhe. Não importa onde que a gente arrumou essa semente. Por que não importa? Porque a semente verdadeira que Deus nos deu foi o amor. Foi o amor. Ele nos criou para ser pleno nele. Mas, como eu disse lá no início do vídeo, no caminho, talvez a gente se perde. E aí, se a gente se perde, a gente começa a plantar outras coisas. A gente não planta mais o amor, que é o que Deus tinha nos dado, a semente original. Às vezes esse amor, no meio do caminho, na jornada, ele vai... Sabe aquela semente que ela começa a ser mesclada com outras? Talvez o amor, ao longo desse caminho, ele começa a ser misturado com outras coisas. E aí você acha que está plantando amor. Só que não é o amor de Deus. É um amor
vamos dizer, adulterado. Se você plantar uma roça, vamos dizer, né? Eu usar esse termo que eu conheço. Roça de milho pipoca, ao lado de uma outra roça de milho. Um milho muito bom, uma semente muito boa. Você plantar as duas roças uma do lado da outra. O milho bom vai ficar igual pipoca, parecido com pipoca, misturado. E o milho pipoca não vai estourar bem como pipoca, ele vai ficar igual o milho comum. Por quê? O pólen das duas sementes se misturam com o vento, com os insetos, abelhas, pássaros. Então, aonde você está andando? O amor genuíno que Deus te deu, será que não está assim andando lado a lado com coisas ruins? E aí, essas emoções dentro de ti estão contaminadas por essas obras da carne? Ao invés de ter o fruto do Espírito, que tem 9 características, aí você tem algumas obras da carne aí misturando. Deus não se agrada. Porque Ele nos deu uma semente pura, genuína. Então é isso que a gente precisa buscar. Acompanhe comigo os próximos vídeos. Eu quero muito, muito trazer vídeos para você, para edificar a tua vida. Porque Deus tem me incomodado assim, de dentro para fora, a fazer isso. Eu tenho fugido há um tempo, tenho procrastinado, mas eu comecei a prometer para vocês no perfil que eu faria isso, para mim criar já esse comprometimento e saber que eu tinha um débito. E assim, eu mesma ter mais força para vir aqui e fazer o que tem que ser feito. E eu já comecei. Vamos continuar nas próximas vezes? Talvez faça um vídeo maior. E aí nós vamos começar com conteúdo programático. Nós vamos falar sobre conhecer nós mesmos, vamos começar pela essência. Vamos falar de temperamentos, de traços de caráter, personalidade e de um monte de outras coisas. Resumindo, vamos falar sobre comportamento. Comportamento de cristão. Comportamento de Cristo. Vamos falar sobre Cristo e sobre nós. Deus te abençoe. Um abraço.